Já imaginou você se programar todo para aquela tão sonhada viagem internacional, conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, comprar muitas coisas e quando retornar ao Brasil enfrentar um problemão? Pois é, por isso que eu fiz esse vídeo falando sobre as principais regras alfandegárias brasileiras e também o que você pode e o que não pode levar na bagagem quando estiver viajando em uma viagem de avião. E assim você poder evitar muito perrengue na sua viagem. Então fica até o final desse vídeo que você vai ter muita dica legal. E se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Harrison Nascimento e você está aqui no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? Quando nós estamos fazendo uma viagem internacional, ao retornarmos para o Brasil, todos os passageiros precisam passar pela alfândega, onde nossas bagagens possivelmente podem ser inspecionadas, basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é o fiscal. Apesar de todos os brasileiros terem uma certa cota de isenção, às vezes a gente na empolgação acaba passando e é aí que entra a Receita Federal. E o segundo motivo é o sanitário, até porque vários produtos têm proibição ou até mesmo algumas restrições para poder entrar aqui no país por causar alguns riscos ambientais ou também riscos sanitários. Mas calma, que nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses limites e o que você pode ou não pode trazer na sua bagagem. E é claro, trazer algumas dicas para que você tenha uma viagem mais tranquila e não tenha problemas com a fiscalização. Toda vez que alguém entra aqui no território brasileiro, seja pelo qual meio for, seja pelo aquático, pelo aéreo ou pelo terrestre, todos têm que passar pela alfândega. Ou pelo menos deveriam passar, né? Mas como esse canal aqui é dedicado aos viajantes passageiros de viagens aéreas, vamos focar aqui somente no meio aéreo, somente na alfândega dos aeroportos. É claro que a Receita Federal não tem condições de fiscalizar 100% dos passageiros, até porque não tem pessoal para isso, nem tempo. E, inclusive, nos grandes aeroportos brasileiros que recebem voos internacionais, esse fluxo de passageiros é muito grande, principalmente em certos horários. Então não tem como ficar parando todos os passageiros de um determinado voo, até porque vai atrasar o voo dos outros. Então essa fiscalização tem que ser feita por amostragem. Então a Receita Federal, como é um órgão bastante competente para isso, já tem muita experiência, os próprios agentes ali, eles já sabem quais são aqueles voos mais problemáticos, né? Então sabe aqueles horários mais específicos, onde eles podem encontrar maiores problemas. Então geralmente eles focam mais nesses voos e também eles utilizam outras informações. Por exemplo, as próprias companhias aéreas passam os dados dos passageiros para a Receita Federal, que com a base de sistema delas ali, ela consegue fazer um cruzamento e dentro daquele cruzamento ela consegue verificar já com antecedência se existe alguma pessoa ali com alguma pendência que a Receita Federal precise segurar, precise fiscalizar melhor aquela pessoa. Além disso, as bagagens também vão passar por um sistema complexo ali de raio-x, né, de fiscalização, muitas vezes utilizando cães farejadores também. Reconhecimento facial, hoje em dia, a maioria dos aeroportos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, existem várias câmeras espalhadas que estão ali monitorando o tempo todo, fazendo reconhecimento facial das pessoas. Então ali também a Receita Federal já consegue pegar muito dessas pessoas que podem ter algum problema com a justiça, por exemplo. Isso tem o próprio histórico do passageiro, né? Às vezes o passageiro está ali na hora de fazer o check-in, alguma coisa, a Receita Federal já pega aquela pessoa ali, porque já conhece esse histórico, né? Muitas vezes é uma pessoa que passa várias vezes pela área alfandegária e muitas dessas vezes essa pessoa cometeu algum delito ali, algum crime, então pode ser que a Receita Federal já fique de olho nesse tipo de passageiro baseado no seu histórico. Então tudo isso aí que eu falei é observado muitas vezes antes mesmo do passageiro desembarcar do avião. O avião chega ali no aeroporto, a Receita Federal já sabe o horário que aquele avião vai chegar, já tem uma noção ali de quais são as pessoas que ele vai precisar fazer a fiscalização ou não, e aí eles colocam alguns agentes ali na porta do finger, geralmente, e ficam observando as pessoas passando. Então consulta ali um passaporte ali na hora, faz algumas perguntas, vê se a pessoa está nervosa ou não. Então alguns dados ali, os agentes com a malícia que eles têm, né, com uma certa experiência, então eles já conseguem identificar certos tipos de passageiro e eles já vão conduzindo esses passageiros para uma área de revista separada para poder fazer essa fiscalização com mais eficiência. Então eu vou mostrar para vocês aqui as normas que os passageiros devem seguir quando estiverem passando ali nessa hora alfandegária, tá? Principalmente na hora que estiver entrando aqui no país. Eu vou entrar aqui no site da Receita Federal para mostrar pelo menos as principais regras que a gente tem que seguir na hora de entrar na alfândega brasileira. Mas não se preocupe que eu também vou deixar o link aqui da Receita Federal em alguma parte aqui da tela ou mesmo aqui na descrição para que você possa consultar posteriormente outras medidas que eu não tenha falado aqui no vídeo. E uma das coisas que disparada é o que as pessoas mais me questionam é sobre quanto a pessoa pode trazer de mercadoria do exterior para o Brasil.
E aí eu sempre digo a mesma resposta para a pessoa: você pode trazer quanto você quiser do exterior, desde que você pague o imposto devido. Mas antes de pagar os impostos, saiba que existe uma cota para todos os brasileiros, tá? Então todo mundo que está vindo do exterior tem uma cota de isenção de impostos de até $1.000 por passageiro para você trazer bens ou produtos. E nesse caso, se você está dentro dessa cota, você não precisa nem declarar, nem pagar nenhum tipo de imposto. Mas saiba que se você cair na fiscalização, o pessoal ali da Receita ele vai pedir as suas notas fiscais até para poder saber qual é o valor real desses produtos. Então, sempre que você fizer essas compras lá no exterior, é importante que você traga todas as notas fiscais, de preferência deixe todas organizadas ali, para quando, se você cair ali na fiscalização por algum motivo, o agente já vai olhar ali, já vai fazer a conta, ele vai ver que você está dentro da cota ou não. Se você estiver dentro da cota, ele te libera, você fecha a sua mala e pode ir embora. Se você estiver passando dessa cota, aí você vai passar por outros procedimentos que eu vou falar mais pro final do vídeo. Mas tome muito cuidado. Apesar de você estar dentro de uma cota de isenção, dentro dessa cota existem algumas regras e alguns tipos de produtos que você pode levar ali, tá? Não é qualquer coisa que você vai poder levar mesmo dentro dessa cota de $1.000. Então atenção para isso aí. Então, além desses $1.000, você também ainda tem mais $1.000 extras quando você quiser utilizar, fazer compras ali no free shop de entrada, tá? Muita atenção, não é o free shop de saída, tem que ser no free shop de entrada. E é muito importante que você entenda isso, porque o free shop de entrada e saída causa muita confusão nas pessoas. Às vezes a pessoa está indo ainda para um determinado país, ela passa ali na área do free shop e compra um determinado produto. Saiba que se você compra esse produto na hora que você está saindo, quando você retornar ao Brasil, esse produto ele vai entrar na sua cota de $1.000. Então, por mais que você tenha comprado $1.000 lá no exterior, esse produto que você comprou ainda aqui no Brasil, no free shop de saída, ele também vai entrar nessa sua cota. Então, muita gente acaba pagando caro por não saber disso daí. Isso acontece porque quando você está saindo, quando você retorna para a Receita, ele está considerando que você está importando esse produto novamente. Então, quando você faz uma importação, você tem que pagar esse imposto. Então, nesse caso, o ideal é que você chegue aqui no país e aí pegue esse produto que já está aqui no free shop para você poder adquirir. Então, não compre quando você estiver saindo, compre quando você estiver voltando. Mas é claro que quando a gente está viajando, a gente dificilmente fica ali fazendo conta de quanto que a gente está gastando. Deveria fazer isso, né? Mas às vezes ali na empolgação a gente acaba comprando uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente está vendo que é mais barato que no Brasil, e aí a gente acaba se empolgando. Por conta dessa empolgação, a gente não faz essa conta. E a gente não sabe quanto é que está dando a nossa cota de isenção. A gente só vai perceber isso quando chega no aeroporto e aí é tarde demais. Então, se você passar da cota, existem algumas situações que eu vou falar agora aqui para vocês. Ou seja, se você passar da cota, você tem dois caminhos. Vou dar um exemplo aqui. Supomos que você foi lá para os Estados Unidos e aí você gastou $2.000 em produtos. Quando você vem de volta para o Brasil, a Receita Federal vai fazer o quê? Vai pegar esses produtos e vai colocar os $1.000 da sua isenção. Esses produtos, o agente da Receita Federal vai separar, porque você tem direito de trazer sem pagar imposto. Esse excedente aí, esses outros $1.000, você vai ter que pagar o imposto de 50% sobre ele. Ou seja, esse restante de $1.000 vai ser tributado em 50%, que vai dar aí $500, mas para que isso aconteça, você precisa fazer a declaração com antecedência. Então, lá no site ou no aplicativo da Receita, lá na área do viajante, você faz a declaração desse excedente aí, desses $1.000, e aí você vai preencher todos os dados aí, que daqui a pouco vou mostrar para vocês também. E aí você preenche, depois que você preencher isso daí, vai ser gerado uma DARF. Você paga essa DARF, e aí você já pode levar diretamente lá para a Receita Federal, que você vai passar tranquilamente. Um outro caminho que eu não aconselho tanto é você seguir para a área de bens a declarar. Então, quando você entra ali na alfândega, você vai sair ali do avião, você vai passar pela área de imigração toda. Quando você estiver saindo, você vai passar pela área da alfândega, né? Então, você vai ter dois caminhos. Uma área que é bens a declarar e outra área é bens a não declarar. Então, se você não tem nada para declarar, se você está dentro da cota ou não trouxe nada, você vai direto, você consegue sair do aeroporto. Agora, se você tem algum bem a declarar, você sabe que você passou da cota, você pode ir para esse outro caminho. É claro que você vai demorar um pouco mais ali, porque o processo é manual. Então, se você fizer isso antecipadamente, se você deixar tudo pago pela internet, você só chega lá, mostra aquilo para o agente, você pode passar direto. Mas outra coisa que é muito importante, evite de usar esse caminho, porque você pode errar ali, né? Eu já vi gente errando esse caminho. Então, acontece isso com estrangeiros, né? Às vezes o estrangeiro ou se faz de besta também, né? Tem muita gente que se faz de besta. Ela tenta passar aqui pela área de não declarar, né? Que não tem nada para declarar. E aí, quando a gente pega ela lá, ela quer voltar para poder declarar, né? Quando a gente diz para ela que ela vai pagar uma multa e mais o imposto,
aí ela pede para o agente para tentar voltar para pagar o imposto mais barato. Mas aí, como ele já foi pego pela Receita, aí o agente não deixa mais ela voltar. Ela vai ter que pagar a multa ali porque ela tentou induzir ali o agente ao erro, né? E como eu disse, a segundo caminho, você vai ter que pagar uma multa em cima desse valor, em cima desse valor excedente. Então, além de pagar, se você passar dessa cota e você não pagar antecipadamente, se você tentar entrar sem pagar o imposto desse excedente, o que vai acontecer? Você vai pagar os 50% se você for pego e ainda vai pagar uma multa de 50% em cima desses 50%. Ou seja, você vai pagar os $500 ali da taxa de importação e mais $250 pela multa por você ter entrado no caminho errado. Então, se você tentar burlar o sistema, você vai acabar pagando muito mais caro. E uma coisa que é importante frisar aqui é que essa cota de $1.000 ela é válida somente por um mês, tá? Então, tem gente que viaja bastante para o exterior, às vezes a pessoa vai de 15 em 15 dias para comprar algum produto, então saiba que essa cota de $1.000, ela vale por um mês. Então, se você viaja hoje, traz uma cota de $1.000, você passa. Se você viaja de novo, você já não pode trazer, porque você já gastou essa sua cota. Então, você tem que esperar passar esses 30 dias para começar a ter uma nova cota. E aqui no site da Receita vai ter essas e outras informações importantes aqui para você, né? Como eu não tenho tempo para mostrar tudo aqui, senão esse vídeo vai durar 10 horas, então eu vou focar aqui nos principais itens para que a gente possa entender. Então, o que a galera tem mais dificuldade de entender, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa que você tem que entender são alguns termos, né? Principalmente os itens pessoais. Então, quando a Receita Federal trata ali de itens pessoais, é a sua roupa, os seus calçados, os seus eletrônicos, ou seja, tudo aquilo que você utiliza na viagem, tudo aquilo que você utiliza ali no seu dia a dia. Outro ponto a se observar aqui, que pela lógica, os agentes da Receita Federal eles já têm um olho apurado para isso. Então é bom que você tenha bom senso também. Então acontece muito da pessoa viajar, sei lá, ela vai para a Europa, passa 10 dias. E aí quando ela volta com 3 malas, com 50 camisas, com 20 sapatos. E aí o agente vai falar, quanto tempo você estava viajando? E você fala 10 dias. É claro que ele vai ver que esse monte de roupa que você trouxe de lá vai ter que ser tributada, né? Porque não é de uso pessoal. Porque não faz sentido você levar essa quantidade enorme de roupas para passar apenas 10 dias. Mas é claro que muita gente alega que está trazendo presente para outras pessoas. É claro que você pode trazer presente, mas é como eu sempre estou dizendo para você, você tem que ter bom senso. Então, sei lá, você tem um filho, você tem um sobrinho que você está trazendo presente, aí você traz 10 pares de sapato para um sobrinho, aí fica meio estranho, né? Então, às vezes, produtos etiquetados, você traz vários produtos parecidos, vários produtos iguais, então você traz muito perfume, traz muito sapato, traz muita camisa. Então, para a Receita Federal, ela pode considerar isso daí como comércio. Tá? Então, ela vai te tributar em cima disso daí e talvez vai te aplicar alguma multa. Isso porque quando é tratado como comércio, você não pode trazer esse material na sua bagagem, porque a bagagem é considerada os itens pessoais, como eu falei ainda há pouco para vocês. Então, quando você quiser trazer alguma coisa para comércio, existem outras vias, outros meios para isso. E é isso que a Receita Federal insiste em falar para as pessoas que ninguém entende. Então, quando a Receita Federal fica com esses produtos, a pessoa não entende. Ela acha que porque está na bagagem dela é item pessoal. E, na verdade, quando é para comércio, você tem que fazer outras vias. Você tem que fazer um transporte de carga, alguma outra coisa. Não pode vir na sua bagagem. E saiba que os fiscais, lá na hora da fiscalização, ele não vai só olhar sua mala, não. Não vai ficar só preso ali, não. Então, ele vai olhar muita coisa. Ele vai fazer muitas perguntas para você, ele pode olhar suas redes sociais para ver se você tem alguma loja online, pode consultar seu nome também na base de dados dele para ver se você tem CNPJ. Então, se tudo isso aí começar a bater, ele vai ver esses produtos repetidos, é claro que na hora ele vai saber que isso daí é para comércio. E outros itens também que muita gente causa uma certa confusão, que também podem ser considerados itens pessoais, mas você tem que ter cuidado na hora de trazer, uma máquina fotográfica, por exemplo. Então, se você tiver uma máquina fotográfica, estiver trazendo ela do exterior, se ela tiver usada, os agentes vão olhar ali que tem algumas fotos, está fora da caixa, então ele vai deixar passar como item pessoal, você não vai precisar pagar por ela, né? Desde que você tenha só uma. Isso acontece muito com relógio também. Então, às vezes a pessoa volta com 5, 6 relógios de lá, então para a Receita Federal ela vai considerar somente o que está no seu pulso ali. Se você estiver usando é o item pessoal, o restante ela vai tributar. Isso acontece também com aparelhos celulares, muita gente faz isso. Tá? Às vezes a pessoa sai daqui do Brasil, encontra um outro celular lá no outro país, lá nos Estados Unidos que seja, encontra um celular mais barato, compra um outro celular. Mesmo que essa pessoa volte com esse celular novo, usando, né, tá com todos os dados dela ali, e o celular dela velho dentro da bagagem,
algumas vezes a Receita Federal pode considerar que esse seu relógio, esse seu aparelho novo, seu celular novo, precisa ser tributado. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês, antecipando as dicas que eu vou dar lá no final, se você quiser comprar relógio, se você quiser comprar um smartphone, vá sem esses produtos. Então, você quer comprar um smartphone novo? Vai sem nenhum smartphone e quando você voltar, você volta só com ele. Tá? E aí você não vai ter problema nenhum, porque ele vai ser considerado um item pessoal. Gente, é como eu estou falando assim, não é para ficar questionando a Receita Federal, tá fazendo tudo isso, que é maldade, que não é. Na verdade, é uma fiscalização. Você pode cair na fiscalização ou não, tá? Então isso daí depende de vários fatores, como eu citei lá anteriormente, tá? Então não significa dizer que toda vez que você passar lá, você vai perder seu smartphone ou não. Você pode conseguir, muitas vezes, trazer 2 smartphones. Mas é como eu estou dizendo para vocês, não conte com a sorte. Se você quiser comprar um smartphone lá fora, faça isso que eu estou falando. Vá sem nenhum, compre lá. Quando você retornar, você já está com esse seu novo, vai ser considerado um item seu ali e não vai ser tributado por isso. Ou seja, não vai entrar ali na sua cota de isenção, né? Então você vai poder trazer outros produtos, porque esse seu celular, como ele é considerado seu, ele não entra ali naquela sua cota de isenção. Aqui no site da Receita Federal você também pode encontrar algumas tabelas aqui em relação à quantidade, tá? Então é importante que você não se atente somente aos valores, né? Porque tem muitas regras além dessas, né? Então, por mais que você vá viajar para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, por exemplo, e você queira trazer vinho de lá, não é porque ele está dentro da cota que você pode trazer quantas garrafas quiser. Você tem um limite. E é como mostra aqui no site, ok? Tem várias informações. Então, por exemplo, bebida alcoólica, você pode trazer 12 litros no total. Cigarros, por exemplo, você pode trazer 10 maços no total. Charuto, você pode trazer apenas 12 unidades. E assim sucessivamente. Tem vários produtos aí, você pode consultar depois aqui no site, que eu vou deixar linkado mais uma vez para vocês. E é sempre bom relembrar que se a Receita Federal considerar que você está trazendo esses produtos como forma de comércio, você não é que você vai pagar taxa, você vai pagar multa e você vai ser liberado, não. Esses produtos vão ser apreendidos, tá? E aí você vai precisar de uma outra via administrativa para poder retirar posteriormente esses produtos, se você quiser retirar. Senão ele vai ficar retido lá na Receita Federal e esses bens podem ir para leilão, podem ser doados, ou outra coisa, tá? Mas, como eu estou dizendo, se você for tentar levar qualquer produto que seja com fins comerciais na sua bagagem, você vai ser impedido de levar esses produtos, mesmo que você pague a multa e a taxa de importação. Vale ressaltar também que a quantidade de dinheiro que você está levando para fora do país importa. Então, se você está levando dinheiro em espécie, você pode levar até o limite de 10 mil dólares, tá? Então, se você quiser levar 10 mil dólares para o exterior, você pode, sem precisar declarar. Se você quiser levar mais do que isso, aí você precisa fazer uma declaração. Até porque, se você for pego levando mais dinheiro ou trazendo mais de 10 mil dólares também, você pode ser considerado aí uma evasão de divisa no caso da saída, né? Então, tome muito cuidado que você pode cair em outros crimes, né, que não sejam ali da alçada ali direta da Receita Federal. E então aí você já está envolvido com outro tipo de situação. E você deve estar se perguntando, bom, eu fiz as minhas compras, passei um pouco da cota, mas eu quero fazer a minha declaração, eu quero pagar minha DARF. Como é que eu faço isso? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai abrir lá o site da Receita Federal com você, como eu disse para vocês anteriormente, e aí você vai ter que preencher a declaração de bens do viajante, conhecida como DBV. Né? Então aqui você, como eu falei, você vai encontrar tanto lá no site, como também pelo aplicativo do viajante, o aplicativo da Receita Federal. E esse documento ele é super fácil ali de você preencher, é bem rápido, tá? Então ele é intuitivo, você vai só marcando as opções que você quer, e aí o próprio site vai te indicando os locais específicos ali, as perguntas específicas, e aí ele vai fazendo o cálculo desse seu imposto para você. No final ele já gera uma DARF automática, e aí você paga essa DARF, guarda esse comprovante para poder levar lá na hora passar na alfândega para você mostrar lá para os agentes. Lembrando que não significa que você não possa ser fiscalizado, tá? Então não é porque você pagou essa DARF que você pode ser fiscalizado, até porque a Receita Federal muitas vezes ela vai precisar saber se é só aquilo mesmo que você deveria pagar. Então você pode muito bem ali pagar uma quantidade menor do que de produtos que você estaria trazendo. Então a Receita Federal vai fazer essa fiscalização, vai conferir se está tudo certinho, se era esse imposto que você devia. Se não for, aí você vai precisar pagar uma multa. Então é importante que você preencha isso corretamente. Outro questionamento que muita gente faz e muita gente ainda tem dúvida em relação a produtos alimentícios, né? Principalmente o pessoal ali que viaja para a Europa, para aquela área ali, Portugal, Espanha, Itália, que tem muita comida, né, que a gente pode trazer. Então tem gente que gosta de trazer queijo, salame. Então ali, aquela área de Portugal ali,
você consegue trazer queijo de ovelha, né, que a gente não encontra com facilidade aqui. Então esse tipo de produto, ele pode ser trazido, mas também tem algumas regras para você trazer. Assim, como eu falei, quando você chega no Brasil, a porta de entrada ali da alfândega vai ser a Receita Federal. Então os agentes vão detectar aqueles produtos que você está levando, produto eletrônico, roupa, vários objetos e também alimentos ou outras coisas. Então, dentro da própria alfândega ali, dentro da área do aeroporto, os agentes vão fazer essa triagem, o que for de competência deles, eles já tentam resolver ali naquele momento, o que não for de competência deles, eles vão chamar os órgãos competentes para isso. Então saiba que dentro do aeroporto também vai ter fiscalização do IBAMA, no caso de você estar trazendo algum animal, carga viva, por exemplo, acontece muito isso. Você está trazendo materiais de origem vegetal, madeira, essas coisas. Você tem muita gente que traz couro, traz chifre de fora, então certos tipos de produtos não podem ser trazidos e quem vai fiscalizar isso vai ser o IBAMA. Também tem o próprio Exército também, tá? Ali, quando você traz armamento. Tem a própria Anvisa, né? Quando você anda com medicamentos, quem vai fiscalizar isso é o pessoal da Anvisa. Tem também a vigilância agropecuária, que é o caso da Vigiagro. Então, se você traz alimentos, se você traz produtos que contenham sementes, então também a Vigiagro vai fazer essa fiscalização. Então, tudo que você trouxer na sua bagagem pode ser fiscalizado, tem órgãos competentes para isso dentro do aeroporto. E aí, muitas das vezes, quando esse pessoal chega no Brasil, a gente percebe muito isso ali na área da alfândega, a pessoa fica um pouco chateada, né, porque ela já viajou para aquele outro país, e aí ela trouxe, muitas vezes é presente, e aí a pessoa fica chateada porque simplesmente aquilo é descartado. Mas a pessoa que está trazendo não pensa nas consequências que aquilo pode gerar. Né? Então, se você traz um produto que tem uma semente, se você joga essa semente em qualquer lugar aqui, essa semente pode germinar. Então, essas plantas, muitas vezes não tem aqui no Brasil, podem trazer alguns malefícios para as plantas que existem aqui. Se você trouxer um animal, e esse animal for solto na natureza, ele pode ser um predador para outros animais aqui. Se você trouxer uma planta que tem um fungo, alguma coisa, esse fungo pode se espalhar, pode causar um prejuízo. Até porque o Brasil ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, a fiscalização tem que ser bem rígida em relação a esse tipo de produto aqui. E é muito importante que você entenda, de uma vez por todas, eu vou explicar aqui para você, que quando você for trazer queijo, por exemplo, a gente vê muito isso. Às vezes você está lá na Europa e você compra um queijo e aí você quer trazer para cá para o Brasil. Aí lá na Europa mesmo, a pessoa que está te vendendo, lá se você estiver numa feira, alguma coisa, a pessoa fala assim, compra esse queijo que eu vou embalar ele a vácuo para você. Se você levar a vácuo, você pode passar tranquilamente lá na Receita Federal. E eu vou logo dizer para vocês, não vai passar. Não é porque está a vácuo que o queijo, o salame pode passar, não. Para poder passar aqui, você vai ter que ter uma fiscalização de algum órgão competente lá daquele país. Então tem que ser um produto industrializado, tem que ter ali a data de fabricação, tem que ter o nome do fabricante, tem que ter todas as informações. Não adianta só selar a vácuo, não, porque isso aí não vai eliminar nenhuma praga, tá? Outros produtos também, como produto falsificado. Então a gente vê muito chinês chegando aqui no Brasil com muita bagagem, muita roupa, muito produto falsificado. Então esses produtos todos vão ficar e eles são retidos. Nesse caso, os produtos eles não podem nem ser doados, né? Porque como é produto falsificado, você não pode doar porque você está ferindo ali o direito de imagem da dona, né, da fabricante. E também você também não vai doar um produto de péssima qualidade. Então, todos esses produtos aí, eles têm que ser destruídos ou então reutilizados de outra forma. E já que estamos falando de viagem aqui, vamos falar aqui da nossa parceira do canal, que é a Wise. Então, quando você estiver viajando, você abre a sua conta da Wise para você poder fazer as suas contas. Você utiliza essa conta digital em mais de 180 países. Você não vai precisar ficar carregando dinheiro ali, não vai precisar ter essa dificuldade, então você faz o Pix ali direto para sua conta, lá no país de origem você usa essa sua carteira no modo débito, então você tem um controle total dessas suas contas, então com essa conta digital facilita muito para quem está viajando para o exterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você abrir a sua conta com esse link que eu vou deixar aqui, você tem direito de até R$3.000 na sua primeira remessa de isenção de impostos, tá? Então você já vai conseguir um grande desconto aí para sua viagem. Agora, claro que eu não poderia deixar de dar aquelas dicas para vocês, como eu sempre faço aqui no canal. A primeira dica que eu dou para vocês, quando você estiver viajando, principalmente se você estiver em grupo, se estiver em família, por exemplo, lembra que essa cota de $1.000 é para cada passageiro. Então, cada passageiro pode levar esses $1.000. Então, se você vê que a sua cota está passando dos $1.000, distribua na bagagem de uma pessoa que está pagando menos. Então, por exemplo, você está com seu filho ali que não está comprando nada, porque é só você que está comprando, distribua um pouco do que você comprou na bagagem dos seus filhos. Isso daí vai fazer com que você consiga comprar mais produtos e tenha uma menor probabilidade de pagar o imposto na hora que estiver entrando aqui no país.
A dica número 2 é muito importante que você avalie se não é melhor você deixar para comprar certos tipos de produtos lá no free shop de entrada. Então, ao invés de você comprar no país que você está indo, esse valor aí ele vai entrar na sua cota de isenção de $1.000. Então, ao invés de comprar esse produto lá no exterior, avalie se não vale mais a pena você comprar no free shop de entrada. Até porque esse produto pode ser um pouquinho mais caro aqui no free shop, mas aí você tem uma cota de $1.000 a mais para poder passar. Então, coisa que é muito importante não só em viagem internacional, mas viagem nacional, viagem de ônibus, viagem de carro, evite levar coisas para os outros, principalmente para quem você não conhece, tá? Então, às vezes, a pessoa está ali do seu lado agoniada, ela não quer despachar alguma coisa porque passou da cota dela e tal, e aí ela vê que você tem pouca coisa, às vezes ela até te oferece um dinheiro para você só despachar algum produto para ela. Então, mais uma vez, não faça isso porque você não sabe o que tem ali dentro. Se por acaso tiver droga, alguma coisa, você vai ser pego. Por mais que você diga que aquele produto não é seu, você não vai ter como provar. Como ele está no seu nome, vai ser você o único responsável. E por último, tenha sempre atenção à sua mala. Isso é regra de ouro. Apesar dos aeroportos serem um ambiente seguro, mas a gente sabe que sempre tem um oportunista, alguém ali que pode mexer na sua bagagem, pode trocar a sua bagagem, pode colocar alguma coisa ali dentro. Então fique sempre ao lado dela. Principalmente quando você está indo ali no toalete, eu vejo muita gente deixando do lado de fora, vai lá no toalete e volta, isso daí pode ser muito perigoso. Então, galera, por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.